Shalom, El Shaddai, Aleikum. Amém. Bom, segundo a palavra de Deus, quando houver o dom de línguas, que haja o quê? Intérprete. Se não tiver intérprete, que fique calado na igreja. Então, como é que, aí Paulo diz, como é que o idoso vai dizer amém, se não entendes o que dizes? Aí eu vou interpretar. Shalom é uma palavra hebraica que significa paz, que significa alegria, que significa prosperidade. Aleikum quer dizer convosco, e o El Shaddai se refere ao Deus Todo-Poderoso. Então, que a paz, que a alegria, que a prosperidade do Deus Todo-Poderoso seja convosco. Aí a igreja agora diz, porque entendeu, né? Então, para mim é uma alegria poder estar aqui, né, pela primeira vez com os irmãos da igreja do Atrás da Banca. Desse bairro eu lembro muito quando adolescente, aqui ficava a sede da banda Elite. E eu era fã. Oi? Na Rua da União. Exatamente, bem ali. Eu vinha vez ou outra nos ensaios, porque eu era fã. Onde a banda Elite estava, eu estava atrás também, né? E o cantor ali que era show, sensação, era o Batista Pica-Pau. E o Batista Pica-Pau hoje é cristão. Ele se converteu na Testemunha de Jeová, sua esposa também, né, que já era, né, levou ele. Então, assim, a gente tem um pouco de conhecimento aqui lá do tempo antigo. E como eu disse, estamos acompanhados aqui, né, meu filho Dauan, a sua namorada, né, a sua Rebeca, né, que está aqui com a gente também. E ali está meu docinho de coco, meu picolé de framboesa, minha maçã do amor, meu bombom de chocolate, meu parque de diversão do brinquedo mais perigoso que tem, minha noite de sono bem dormida quando ela deixa, né? Minha amada idolatrada, salve, salve esposa, a Charla está ali, viu, meu amor? Te amo, viu? Beijo bem gostoso. Aí mais tarde nós conversa de novo, viu? Aí. Então, gente, é uma alegria. Hoje nós vamos ter um tema. Eu vi que tinha um negocinho legal só aqui, né? Jorge, me ajude, né, meu filho? Já que tocou ali no saco, pega aí para mim, por favor, que aí vai ajudar. Na Bíblia, Jesus falou muito por parábolas. E todo mundo sabe o que é parábolas, né? Parábolas é uma historinha que a pessoa usa para contar uma verdade, um princípio, um fato. E na Bíblia existem muitas parábolas escatológicas. Então, o que são parábolas escatológicas? A palavra escatologia, ela está relacionado, de baixo, né? Muito bem. Ela está relacionado aos eventos do tempo do fim. Então, quando você ouvir sobre escatologia, aí você já se liga, eita, vai falar dos eventos finais. Então, esse é o estudo da escatologia. Mas eu fiquei assim muito preocupado também com a pergunta da irmã sobre os dois ladrões. Dentro do estudo bíblico, irmã, existem duas palavrinhas. Uma é hermenêutica. É quando você lê o texto e traz a aplicação daquele texto para a sua vida. O que é que esse texto quer dizer para mim? Aí existe outra que é exegese. Então você vai pegar aquele texto e vai mais a fundo, o que quer dizer, por que aqueles ladrões estavam ali, né? O que foi que eles fizeram, né? O que levou eles à cruz, o que era a cruz, né? Então, assim, no tempo de Cristo, aí vamos para a exegese, né? Se aprofundar mais um pouquinho. No tempo de Cristo, existiam vários tipos políticos, grupos políticos e religiosos também, que eram os saduceus, os fariseus,
os heleneus, os seleus. Então existiam vários grupos políticos na época. E esses grupos, eles eram judeus. Quem comandava a Galiléia naquela época era Roma. Roma conquistou, depois Roma conquistou a Grécia, e aí eles passaram a ser oprimidos por Roma. Aí o que acontece? Então, os judeus queriam a libertação do jugo romano. É por isso que eles esperavam muito pelo Messias, Então, assim, existiam alguns grupos que eram mais radicais. Uns grupos diziam assim, vamos tomar a força. Eram os revolucionários. Então, esses dois ladrões, eles participavam desses grupos revolucionários. E aí Roma, então, olha, vamos prender. Então, a pena máxima era a pena de morte. Então, a pena de morte só era aplicada contra aquelas pessoas que insurgiam contra o governo, para servir de lição. Quem for contra nós vai passar por essa situação. Por isso que muitos, inclusive os discípulos, achavam que Cristo fosse estabelecer o reino dele ali, para libertar eles do jugo romano, entendeu? Então aqueles ladrões, pela exegese, pela condição deles estarem ali, pelo motivo deles estarem ali, tudo indica que eles eram judeus. Então no grupo dos judeus, por exemplo, tinha os fariseus, que acreditavam na ressurreição. Mas tinha grupo de judeus, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, mas eram judeus. Ok? Beleza, então vamos para cá. E a nossa escatologia, nosso estudo hoje, nós vamos falar aqui sobre os trabalhadores da 10ª hora, que está no livro de Mateus. Você vai abrir agora a sua Bíblia. E se alguém for tendo alguma dúvida, pode levantar a mão e perguntar, viu? A gente vai ler dos versos 1 até os versos 16, tá bom? Todos abriram? Vamos fechar nossos olhos, elevar uma prece para pedir iluminação de Deus? Oremos. Santo Deus, querido Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por estar na Tua santa casa de oração. Já tivemos aqui muitos ensinamentos a respeito da Tua palavra, hoje em específico sobre o sábado, como memorial da criação, como o dia que o Senhor descansou, abençoou e santificou. Então continua a nos falar, desta vez através dessa mensagem bíblica. Abre nossa mente para compreender, que possamos estar dispostos a dentro dela fazer a Tua vontade. Nos transforma pelo poder da mesma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia.
Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos para o que eu seja bom? Assim os últimos serão quem, irmãos? Os primeiros. E os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos, o que, gente? Escolhidos. Então hoje é o primeiro sábado do mês, é o sábado em que falamos sobre a ação missionária. É dedicada ao ministério pessoal, ao evangelismo. E esta parábola, ela está justamente ligada à mensagem de salvação. Quem encontramos aqui nessa parábola? Nós encontramos o pai da família. Quem é esse pai da família? O pai dessa família é Deus. Os trabalhadores são os que aceitam o chamado para o serviço em todos os tempos. Então isso aqui você já guarda no seu coração. Deus tem um chamado para você, para alguma coisa na obra dele. Eu vejo muitos pregadores ensinando que Deus os chamou para evangelizar, para dar estudo bíblico. Claro que sim, mas existem várias maneiras de você evangelizar. Algumas pessoas dizem: se você não levar uma pessoa para o batismo, uma pessoa para entregar sua vida a Cristo, você não vai receber a estrela na coroa da vida eterna. E às vezes nos apegamos apenas na questão de que o estudo bíblico é o caminho para a evangelização. Mas eu quero falar para a igreja nessa manhã que a evangelização, ela tem várias linhas de frente. Você pode evangelizar de várias maneiras. Tem pessoas que gostam de evangelizar através de um folheto, entregas de um folheto. Tem pessoas que gostam de evangelizar indicando a rede Novo Tempo de televisão para as pessoas assistirem. Já existem pessoas que gostam de estar no campo, como eu, de estar de casa em casa, de estar abrindo a Bíblia com as pessoas. Tem pessoas que gostam de pregar o Evangelho através da música. Sabe, quando você limpa a igreja para receber a irmandade, a comunidade, você está fazendo também o seu papel missionário. Diga amém. Amém. Quando um irmão, um casal tem uma criança que ainda está no colo, que ainda não pode estar saindo, mas essa família gosta de sair, gosta de fazer o trabalho, aí você diz: deixa comigo que eu tomo de conta, para que vocês vão. Então quando você faz isso, você também está no processo de quê, gente? De evangelização. Diga amém. Amém. Aí eu conheço a história de um pastor, eu conheci pessoalmente, que ele contou como foi que ele chegou a ser pastor. Ele era um jovem da igreja, né? Estava ali na fase de vestibular, né? Saindo do ensino médio, mas era um jovem que dava um trabalho na igreja muito grande. Era da igreja, era batizado, mas não era comprometido. Aí certa vez veio à igreja um teologano para fazer uma semana, né? Ali de trabalho missionário naquela igreja, e aí ele foi montar a equipe, e ele viu aquele jovem ali muito ativo, aí falou assim: eu quero esse jovem na minha equipe. Então os irmãos disseram: não, esse rapaz aí vai dar trabalho para nós aqui. Ele disse: não, eu quero ele aqui. Aí quando começou a destituir a função, chamou ele assim: olha jovem, eu quero você muito da minha equipe. Agora eu não quero que você faça muita coisa não. Tá vendo onde a minha esposa está sentada ali atrás? Tem uma tomada ali, ó. Na igreja, hoje não, mas naquela época as tomadas eram ali atrás. Eles, e na época eram os slides. Aí para você ver os slides, as luzes todas tinham que estar apagadas. Aí então ele falava: então sua função vai ser, quando eu fizer assim, aí você vai apertar o disjuntorzinho lá para poder desligar a luz. Quando eu fizer assim novamente, você vai ligar a luz. E assim foi, a semana todinha. Tec, toque, tec, toque. E aí cada dia que ele ia, ele ficava impressionado com o teologano que pregava bem, que falava bem.
Aí ele começava a ficar encantado com as mensagens, a forma como ele administrava. Aí quando terminou aquela semana de oração, então o teologano chamou a equipe, muitas pessoas se batizaram, aí chamou aquele jovem e agradeceu a ele pela função que ele desempenhou, né? Então aquele jovem ficou muito feliz, encantado, disse: eu quero ser que nem esse rapaz. E aí despertou nele o interesse de ir para o colégio adventista ali na Bahia, no Fátima. E ali ele foi fazer teologia e hoje é um pastor da nossa igreja. Olha que coisa interessante. Então ele cumpriu o papel dele missionário de evangelizar, apenas acendendo e apagando o que, irmã? Está vendo? Então Deus tem um chamado para você em alguma área. Agora você só não pode estar parado e não fazer nada. Aí isso é impossível. Deus te chamou e você sabe para que Deus te chamou. Às vezes não é nem preciso a igreja dizer. Você sente o chamado de Deus para algo na sua vida. A praça que nós temos ali é a igreja. Então Deus fez os trabalhadores que estavam aonde? Na igreja. Para eles irem para onde? A vinha. E a vinha é o quê? É o mundo. É essa comunidade para que essa igreja foi chamada. Aí está a nossa vinha. Aí está o nosso campo missionário. Aqui está a nossa comunidade. Aqui está o nosso público-alvo. Que aí com sabedoria, com técnicas, com diligência, Deus vai dando na igreja para alcançar. E aí cada igreja tem a sua maneira de trabalhar. Algumas trabalham via pequenos grupos, outras trabalham via duplas missionárias, outras gostam de evangelismo públicos, outras também gostam de classes bíblicas, algumas gostam de fazer domingos especiais, quartas especiais. Então, irmãos, aí a igreja ela tem que pensar e tem que ser inteligente de criar uma maneira, uma estratégia evangelística para alcançar a comunidade. Diga amém. Amém. Ok, então vamos lá. Aí nós vemos as horas. A gente sabe que as horas durante o dia ela é dividida em 12 horas. À noite também em 12 horas. Biblicamente, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Mas isso aqui não interessa para a gente. O que interessa é que nós temos um dia. Então, aqui tem aquela luzinha? Tem? Tem, Mas não pega aqui não. Ok. Então a primeira hora de trabalho, a primeira hora do dia, que hora era, gente? 6 da manhã. Então ele saiu para trabalhar na primeira hora e combinou um denário de salário. Depois ele saiu e que hora foi? A terceira hora. 9 horas da... Então quando foi 9 horas da manhã ele foi lá na praça e chamou uma gente: vamos lá, vamos trabalhar, vamos para a minha vinha. Aí ele saiu de novo, era a sexta hora. E a sexta hora, que hora é? Meio-dia. A nona hora, 3 horas da tarde. E a 1/10 hora, 5 horas da tarde. E o que significa isso então? Tudo tem um significado. Quem são os trabalhadores da primeira hora, 6 horas da manhã? Esses são o povo, quem, gente? Judeu. O chamado para este povo foi o primeiro chamado feito por Deus. Houve um acordo, um contrato chamado concerto, chamado aliança. E no trimestre passado nós estudamos tudo falando sobre aliança, sobre um acordo que Deus fez com esse povo. Esse povo era para representar Deus. Nós vimos aqui nos últimos textos lidos que fala que esse povo era uma nação santa, sacerdócio real. Deus escolheu Israel, Deus escolheu os judeus para ser luz. Mas eu quero falar para vocês que houve um momento que eles agiram como luz, mas houve momentos que eles se misturaram com as trevas, que eles começaram a viver as práticas pagãs, e ao invés de influenciar, eles foram o que, gente? Influenciados. E parece que nesses últimos dias estamos vivendo a mesma história, estamos repetindo a mesma história. Como a própria irmã lhe falou, né? Edilene, né? Edilene, né? Isso. Veja, as pessoas, ao invés de influenciar o pai dela, está desinfluenciando.
como é que as pessoas veem você? Será que elas veem Jesus em você? Será que suas atitudes são atitudes cristãs? Será que essa igreja está sendo relevante aqui nesta comunidade? Quando eu entrei ali, aí eu fiz uma pergunta: esse prédio aqui é da igreja? Aí eu, não, é alugado. Aí eu pergunto: será que está valendo a pena investir neste lugar? Será que a igreja está influenciando? Será que ela está indo? Será que ela está sendo luz? E quando eu falo igreja, eu não falo estrutura física, eu falo eu e você. No Novo Testamento, a palavra igreja aparece 165 vezes. Tem uma palavra grega, eclesia. Mas a eclesia não é uma estrutura física. A eclesia é eu e você, diga amém. Então a igreja somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então nós fomos chamados por Deus para levar luz, para levar esperança. Mas infelizmente nesses últimos dias nós não temos levado essa influência. Infelizmente a igreja tem pedido, de certa forma, o poder. Nós estamos estagnando. E foi o que aconteceu então. Os judeus foram os primeiros a serem chamados para a vinha do Senhor. E por isso eram altivos e cheios de justiça própria. Cuidavam que os seus longos anos de trabalho titulavam para receber galardão maior do que os outros. Então muitos de nós somos deparados assim: nós temos a verdade, nós temos a Bíblia, nós somos melhores porque os assembleianos, porque... Não, nós somos melhores do que ninguém. Aqui nesse ambiente, por exemplo, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém mais santo do que ninguém. Como dizia minha avó, somos farinha do mesmo, e isso é bíblico. E como é que você prova disso? Eu provo. Deus usou o irmão Paulo para escrever bem assim: olha, do alto eu olhei para a terra, não é assim, Jorge? E não vi um justo, ele está falando de justo, que faça o bem, que não peque. Então todos nós somos pecadores, carecidos, como o apóstolo Paulo diz, da graça de Deus. Então nós não somos melhores do que nada. Nós temos a verdade, sim ou não? Sim, nós temos a verdade. As nossas doutrinas, elas são bíblicas. As nossas crenças, elas podem ser comprovadas com a Bíblia. Estudamos aqui, por exemplo, pela manhã, o sábado, e temos uma questão realmente do domingo. Então o domingo ele não pode ser defendido com a Bíblia, porque ele não está onde? Na Bíblia. Na Bíblia encontramos apenas 9 textos que falam do domingo. O primeiro está lá no dia da criação, no primeiro dia, e os outros 8 estão no Novo Testamento. E quando você lê esses textos, você observa que nenhum deles autoriza ou indica que não é mais o sábado e que o domingo é santo que deve ser observado. Vocês compreendem? Então, às vezes, a gente se depara em ter a verdade e se acha melhor do que aqueles que não têm. E assim aconteceu com os judeus. E aí o que aconteceu então? Veja só, quando eles se viram nessa situação, quando eles se viram nessa condição de superioridade, de ser melhor, de entrarem num quadro, como foi dito aqui, para se observar o sábado, eles criaram o Talmud. O Talmud era esse conjunto de regras para que se observasse o sábado. Eles criaram regras legalistas, impondo um peso maior, que o próprio Cristo disse que nem eles cumpriam esses requisitos. Aí foi o que Deus fez: chamou os trabalhadores da terceira hora, das 9 horas da manhã. Quem eram eles? Esses foram os apóstolos e os discípulos de quem? De Cristo. Então vai ser sempre assim. Se você não cumprir, Deus envia. Eu acho interessante que muitas vezes na igreja tem pessoas que dizem assim: eu quero ver como é que a igreja agora vai sobreviver sem meu dízimo e minha oferta. Pô, coitado, Deus é o dono. Olha, incrível, irmãos. Nesta pandemia, há quase 2 anos, a igreja ficou praticamente fechada. Ela veio abrir mais uns dias desse para cá, deste ano. Mas praticamente, no ano passado, a igreja ficou totalmente fechada.
E acredite, foi o tempo que a igreja mais arrecadou. Diga amém. Amém. Foi o tempo que a igreja mais batizou. Diga amém. Amém. Então é Deus, é o dono da obra. Deus, Ele é o pai de família. Ele é quem comanda. Ah, se eu entregar a direção de música, eu quero ver como é que a igreja vai andar. Vai andar sim. Porque Deus, Ele levanta. Amém. Quem você menos espera, Deus capacita. Né? E sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês também aqui. Eu sou coordenador também de pequenos grupos da minha igreja. Aí chamei um irmão para assumir uma liderança de um PG, porque o líder estava saindo para uma outra igreja. Eu, vamos lá, irmão. Disse, irmão, chame eu, porque eu sou atarefado demais, eu trabalho demais. Eu disse, não, irmão, é você mesmo. Deus não quer gente desocupada, não. Deus quer pessoas ocupadas, sim, pessoas envolvidas, pessoas ativas, pessoas proativas. Deus não vai chamar de desocupado qualquer um que está lá sem fazer nada, não. É você, meu irmão, é o seu dom, é o seu talento. E quando eu digo não para Deus, eu estou dizendo sim para o inimigo. Então, gente, recebeu o chamado, cumpra o chamado. Eles foram discípulos. E Jesus, ele faz parte dessa escatologia judaica. Ele mesmo foi crucificado a que horas da manhã? 9 horas da manhã foi crucificado. 3 horas da tarde ele morreu. Desceu da cruz antes do pôr do sol. Aqui nesse momento também, olha que coisa interessante. Os discípulos também fazem parte dessa escatologia. No dia de Pentecoste, Pedro começou o seu sermão às 9 horas da manhã. O desafio para eles era tornar o nome de Jesus conhecido em todo. Olha que coisa interessante, né? Tudo dentro de um princípio, de uma legalidade que é bíblica. O que está escrito na palavra de Deus, e ela deve ser usada como a nossa única regra de fé e prática cristã. A Bíblia, ela por si só se explica. Eu estou fazendo um seminário sobre interpretação bíblica. E eu aconselho vocês fazerem, está no YouTube. Ele é um seminário que foi criado pela Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí tem lá em inglês, tem em espanhol e tem em português. Você vai no YouTube, você coloca lá Seminário de Interpretação Bíblica. Aí você vai encontrar lá as mensagens direitinho, são 14 lições incríveis, viu? É uma coisa técnica, mas também de muita relevância. Então, se você quer entender mais a Bíblia, como estudar a Bíblia, como compreender a Bíblia, aí você participa desse curso lá de 14 lições, que para mim está sendo uma bênção muito grande, principalmente a gente que prega, né? Aí tem que pregar, porque assim, gente, preste atenção. Hoje em dia, você tem que ter muito cuidado com o que você fala aqui na frente. Você tem que falar com propriedade, você tem que falar com convicção, você tem que falar com certeza e tem que falar a verdade. Porque às vezes você está falando aqui, aí tem alguém ali que já está na internet com o celular. Se tu vacilar, velho, então você pode ser o maior orador do mundo, a sua mensagem fica inacreditável, a sua mensagem perde o valor. Então eu sou uma pessoa que gosto de me aprofundar, de quando trazer algo aqui para a igreja, que seja realmente bíblico, que não possa ser contestado. Então eu aconselho a igreja a estudar. Eu aconselho a igreja a estudar. Estude, igreja. Nós temos assim uma gama de literaturas, né, que podem conduzir a palavra de Deus, que podem tirar todas as suas dúvidas. Como uma mulher tem que se comportar, está lá. Como o homem tem que se proceder, está lá. Como a igreja pensa sobre determinados assuntos, né, abertos hoje, como a gente vê, por exemplo, sobre aborto, né, sobre política, sobre sexualidade, sobre homossexualismo. Nós temos resposta para essas pessoas, para essas inquietações que o mundo tem. E que muitas vezes igrejas evangélicas olham para esses temas e vê de uma forma ignorante, não tem uma informação bíblica, age por si só e acaba condenando, acaba apontando o dedo e já levando a pessoa para o inferno. E não é assim. Então nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem a sua mensagem consistente na palavra de quem? De Deus.
Ok? Então vamos estudar. Quem são os trabalhadores da sexta hora, que é o meio-dia? Quem são estes? Então os discípulos pregaram. 9 horas da manhã, que foi o horário que eles foram sair, eles receberam o batismo do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e ali eles começaram a pregar. A igreja naquele dia foram mais de 3.000 pessoas batizadas, fora as crianças e as mulheres. Depois nós vimos um número de quase 5.000 pessoas sendo batizadas. Depois o livro de Atos apresenta um número que agora eles perderam a conta. Segundo o cardeal Gibson, ele disse que naquela época era quase 6 milhões de cristãos no mundo. Diga amém. Então eles foram e pregaram. E aí o que aconteceu? Olha aqui. São os reformadores. Ellen White diz: mas o meio-dia do papado foi a meia-noite no mundo. As sagradas escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo povo, mas também pelos sacerdotes. Então, quando a igreja cresceu, aí Constantino Magno, ele se converte ao cristianismo, é o que as histórias diz, né? E aí ele passa agora a trazer para dentro da igreja as suas práticas pagãs. Ele era pagão. Por exemplo, discutimos aqui sobre o domingo. Você não vai encontrar a palavra domingo na Bíblia, a não ser exatamente nessas novas traduções, como na linguagem de hoje, revisada, ela já traz a palavra domingo. Mas no escrito original, o hebraico, o aramaico, o grego, os romanos deram. Os romanos, eles eram pagãos. A cada dia da semana eles cultuavam um deus diferente, e eram os planetas. Então o domingo para eles era o dia deles adorarem ao seu Deus Sol. Por isso que a palavra domingo quer dizer dia do sol. Nós vimos aqui falar do espanhol, né? Aí eu vou colocar o meu filho na jogada, que ele tem um inglês intermediário, né? E no inglês, domingo é o que, Dalma? Sunday. Sunday. Então traduz aqui para a turma. Sun significa sol e day, dia. Pronto. Então tá claro? Então quando você vê a palavra domingo em inglês, que o domingo ele vai no original. A língua inglesa ela vai mais no seu sentido. É por isso que as melhores traduções da Bíblia é a tradução inglesa. A Nova Versão Internacional, a Bíblia de Jerusalém. Então elas trazem uma tradução mais próxima da Bíblia. Já no latim, domingo é dies solis, que é dia do sol. Então quando Constantino veio para dentro da igreja, aí ele trouxe essas práticas pagãs para dentro da igreja. E uma decisão da igreja na época foi de fazer com que a tradição ficasse acima da onde? Da Bíblia. E então nós entramos num mundo de treva espiritual. Houve uma corrupção espiritual muito grande. Levou um período de 1260 anos nesse período de escuridão, em que a igreja perseguia, prendia, torturava e matava, porque as pessoas queriam obedecer a Bíblia e não as tradições de Roma. Então nesse momento aparecem os trabalhadores. Esses trabalhadores são os reformadores. As grandes verdades do Evangelho estavam escondidas do povo. Os reformadores vieram para mostrar ao mundo. O ano de 1844 chega e Deus estabelece um povo para proclamar a verdade presente para aqueles dias. Então, como a Bíblia estava obscura, Deus chama os reformadores. Martinho Lutero, John Hus, John Wesley, John Wycliffe, Hus, os valdenses, os albégenes. Então Deus chama esse povo para restaurar. E cada um vai restaurando uma verdade que estava perdida. Aí o que acontece na história então? Aí então chegamos ao quarto grupo de trabalhadores. Aqueles da hora nona, 3 horas da tarde. Quem são eles? Esses são os adventistas do sétimo. Amém. Amém. Quando alguém disser assim, rapaz, você é da Assembleia de Deus, você diz, eu sou a Assembleia de Deus. Você é batista, eu sou batista também.
Você é da Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai dizer, eu sou também. Aí eu vou explicar por que você vai dizer isso. Por exemplo, Martinho Lutero, a verdade que ele descobriu era a justificação pela... John Wesley, por exemplo, ele descobriu que o batismo de criança não era bíblico. Então o batismo deveria ser uma pessoa com entendimento, que pudesse decidir. Aí ele criou a igreja batista, porque a palavra batista vem da origem do batismo, que significa batismo, que simboliza mergulhar. Então cada um, aí veio a igreja metodista, através de John Wesley, aí veio os calvinos, que foi através, os presbiterianos, que veio através de Calvino. Então nós temos essas verdades que eles, e juntamos e fizemos um grupo de verdades. Você sabe quantas doutrinas a igreja adventista tem? Hã? Não. 6. Nós temos 6 doutrinas. Nessas 6 doutrinas, nós temos 28 crenças. Nessas doutrinas. Nós temos a doutrina de Deus, que Deus é o quê? Triuno, né? Que Deus é o Criador, mantenedor, redentor, diga amém. Nós temos a doutrina de Cristo, que Cristo é o nosso sacrifício vivo, que Cristo é o nosso Salvador, né? Que Cristo é o Filho de Deus. Nós temos a doutrina do homem. Aí vemos a natureza do homem, é um homem pecador. Pode falar aí. Qual a diferença entre doutrina e tudo? Pronto. Doutrina é um ensino. Um ensino. Por exemplo, a morte. A doutrina da morte, ou seja, o ensino da morte. Dentro dessa doutrina do ensino da morte, existem crenças. Então, da doutrina da morte existem 2 atualmente. A doutrina da imortalidade da alma e existe a doutrina da mortalidade condicional da alma. Dentro dessas doutrinas existem várias crenças. Por exemplo, a imortalidade da alma. Um grupo crê que a pessoa continua viva com o catolicismo. Se morreu, fez o bem, vai para onde? O céu. Se fez o mal, vai para onde? E se não fez nenhuma coisa ou outra? Vai para o purgatório. Até que alguém acenda uma vela, faça uma oração e aí ilumine o caminho dessa alma para o céu. Se não tiver ninguém, ela vai para o inferno. No Espiritismo é assim: fez o bem, foi uma pessoa boa, caridade, ela morre, mas o espírito sai, aí vai reencarnar numa outra pessoa. Aí essa pessoa vai ser melhor do que aquela outra. E aí vai acontecer uma evolução. Aí para ele tem os níveis: tem o Nirvana, tem o Karma e tem o Brahma, que é se tornar um Deus. Então, dentro do Espiritismo, você pode se tornar um Deus, um Espírito de luz, como eles creem que Jesus foi. Mas se você fez o mal, você vai morrer, seu espírito vai sair. Isso é crença. Está entendendo o que eu estou falando? Vê a crença dos católicos, agora a crença dos espíritas. Então, o seu corpo sai, você foi uma pessoa mal. Aí vai reencarnar uma pessoa que pode ir preso, uma pessoa que vai sofrer porque a mulher colocou ponta, vai beber cachaça pro resto da vida, vai se envolver com drogas. E se foi tão mal, pode reencarnar até no animal, uma barata, num rato, no jumento, e vai sofrer. Mas se não fez nem bem nem mal, aí ele nem reencarna para evoluir e nem para desevoluir, fica preso no mundo dos espíritos. Foi lá naquele 40 anos lá do deserto. Essas crenças surgiram em Babilônia. Todas as doutrinas e crenças falsas, sistema religioso falso surgiu em Babilônia. É por isso que em Apocalipse a igreja falsa, o sistema religioso falso é considerado como Babilônia. Então todo o sistema de doutrina falsa veio de Babilônia, aí veio para os Medos e Persas, aí passou pela Grécia, chegou em Roma e Roma até nós. Ok? Entendido aí? Então chegou a gente para fazer o quê? Restaurar essas verdades. As 3 mensagens angélicas foram e estão sendo pregadas ao mundo todo. É o último período de tempo que, gente? Conhecido. Então somos nós. Nós estamos vivendo nesse tempo. Deus nos chamou para restaurar a verdade. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês, já foi discutido aqui. Sabe o que é lindo?
nas crenças, nos ensinamentos da igreja adventista, que se torna diferente das demais, é que a gente não ensina que só a gente salva. Se você está pregando assim, você está pregando errado. Nós temos uma doutrina verdadeira. Deus nos concedeu este dom de restaurar a verdade, de ser os reparadores de brechas, mas isso não significa que só a nossa igreja salva. Eu costumo dizer muito, nós somos privilegiados, não exclusivistas. Exclusivistas, não somos. Os judeus, eles pensavam assim, eles eram exclusivistas. É tanto que hoje os judeus, eles não são mais assim, povo de Deus como nação, como povo, mas sim como indivíduo. Aí a mensagem veio para os gentios, que somos nós. Diga amém. Amém. Mas vai haver um momento na história da igreja que, dentro das doutrinas escatológicas do tempo do fim, vem a questão da sacudidura, onde muitos do que aqui estão vão sair, não vão suportar essa doutrina, não vão concordar com os princípios da palavra de Deus que essa igreja defende. Você já deu uma olhadinha na ficha batismal? Procura a secretaria, dá uma olhadinha ali no voto batismal. Procura ver o voto batismal da igreja. Observe se você está de acordo com esses votos. Muitos não vão resistir. Muitos seguirão doutrinas falsas. Aí o que é que vai acontecer nesse momento? Os bancos ficarão o que, gente? Desocupados. Aí vem os últimos trabalhadores da 10ª hora. Aí deixa eu só continuar com esse tema aqui, ó. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Embora o último período vá das 15 horas até as 18 horas, uma hora antes de findar o dia, o pai de família voltou à praça e ainda encontrou alguns desocupados. E para estes, ele faz o último chamado. Este é, portanto, o 5º chamado. Aí sim. Quem são esses? Nós estamos no período dos adventistas do 7º dia. Qual é? Qual tem que fazer o uso de Deus? Aqui volta? Mensagem. Ó, nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. O que é tempo? Na Bíblia nós encontramos várias profecias. Nós temos uma tarde, outra tarde, nós temos 2.300 tardes e manhãs. Nós temos 42 meses, nós temos 62 semanas, nós temos uma semana. Então isso são mensagens de tempo, né? Então as mensagens de tempo já foram pregadas. Então se alguém chegar aqui dizendo, olha, no ano tanto, olha, você já descarta, é heresia. Como também para o tempo do fim. Nós viemos de um povo, nós viemos de um movimento que determinou uma data para o tempo do fim. Daquele grupo, Cristo não veio, daquele grupo se dividiu em 3. Um grupo desistiu, abandonou a fé. Um outro continuaram a marcar datas, e esse é o pai do movimento das Testemunhas de Jeová, liderado por Charles Russell. Então ele saiu desse movimento, então continuando a marcar datas, marcaram datas e mais datas e mais datas, e nada de Cristo vem. Então para eles, para as Testemunhas de Jeová, Cristo já está aqui. Você olha para o olho da fé. Está faltando só ele estabelecer o governo dele, o paraíso aqui na terra. Mas o outro grupo foi ver o que tinha errado, o que tinha acontecido, porque estava tudo certo, estava bíblico, estava tudo concordando. E esse grupo foram os adventistas do 7º dia. Então não compete mais a nós estar determinando o que, gente? Então se surgir um pregador dizendo, olha, pela expectativa, pelo que está pregando, pelo que está acontecendo no mundo político, no mundo econômico, no mundo social, a gente já percebe que em breve, em tantos anos, provavelmente Cristo venha. É heresia. Aquele dia e hora ninguém sabe. Compreendeu aqui, irmão? Ok, então vamos aqui para frente. Então quem são esses depois de nós? Olha aí, Apocalipse 18, 1, versículo 4.
Ele agora está certo, tá? Pronto, antes de 11h30 eu termino, viu? Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Olha que mensagem poderosa. Eu vou ficar com dúvida. O nosso manual da igreja, as estruturas de doutrinas, elas são doutrinas ou crenças? Crenças. Deixa eu explicar. Existem doutrinas. Por exemplo, as doutrinas são 6. Doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do homem, doutrina da igreja, doutrina da conduta cristã, que entra a mordomia cristã, é como as mulheres devem se vestir, se deve pintar unha, se deve usar maquiagem, se deve usar calça, se o homem, como é o comportamento. Então isso são doutrinas. E a última é a escatologia, que é a doutrina do tempo do fim. Aí nessas doutrinas existem as crenças. Por exemplo, você tem 28 crenças que vai se dividir nessas doutrinas. Por exemplo, na doutrina de Deus. Qual é a crença que os adventistas têm sobre Deus? A Trindade é uma crença? Sim ou não? Pronto. Então como é que se crê na Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pronto. A Bíblia diz bem assim, ó, gente, preste atenção. Toda a Escritura é divinamente inspirada por quem? Aí ela serve para 4 coisas. Qual é a primeira? Ensino. Pronto. Às vezes você vem para a igreja, aí Deus quer que você seja ensinado. A mensagem para você é de ensino. Mas para outros que vêm, a mensagem é o quê? Aí a segunda coisa, qual é? Repreende. Aí para outros que... Para o irmão está sendo um ensino agora. Mas quem sabe para alguns que está aqui, está sendo uma repreensão. Mas também pode ser, para a terceira coisa que ela serve, para o quê? Educar já é o último ponto, né? Ela serve para repreender e educar na justiça. Pode falar. Com relação à doutrina da Trindade, é um grupo, da qual eu também penso da mesma forma, com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo, o termo Trindade não seria adequado. Até mesmo porque não aparece na Bíblia. Sim. Porque o termo Trindade é uma doutrina pagã, na verdade. Os pagãos, eles criam que existiam 3, na divindade deles, 3 deuses, Deus com 3 cabeças, que representavam o Babilônia. E aí, o catolicismo adotou o termo, e Ellen White também, nos textos dela, ela se refere à terceira pessoa da divindade. Só que o termo pessoa, ele enfoca como um representante, não que o Espírito Santo seja uma pessoa. Aí deixa eu explicar aqui de uma forma bem prática, presta atenção. A palavra Trindade você não vai encontrar em Bíblia nenhuma, mas você vai encontrar o princípio. O princípio existe. Qual é o princípio? Então, existe a doutrina de Deus. Então, qual é a crença de Deus? Da Trindade. Mas só que Trindade não aparece na Bíblia. Aí o estudante sincero, de mente aberta, né, que vai lá nos originais, entendeu? E vai entender, vai encontrar esse princípio. Qual é o princípio? O princípio da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que aqui está o detalhe, não são 3 deuses. É um Deus. Eu vou dar só um exemplo prático. A água. A água, nós aprendemos na escola que ela passa por quantos estágios? 3. Quais são eles? Estados de fé, mas deixa de ser água? Não. Entendeu? Então assim, aí quando você vai, citou Espírito e Profecia, aí quando você vê o contexto, porque existe texto fora do contexto. Lembra que eu falei aqui da palavra hermenêutica e exegese? Então, hermenêutica, você pode pegar esse texto aqui, você lê o que é que ele quer dizer para mim, de uma forma superficial. Então, eu não posso pegar esse termo superficial e fazer dele uma doutrina. Compreende? Então, eu tenho que fazer a exegese do texto. E se para mim faz uma exegese do texto, por exemplo, ó, versículo 1. Eu vou dar uma aula prática aqui para vocês de exegese.
Veja versículo 1 de Apocalipse 18. Olha aí, aula prática de exegese, viu? Vamos lá. Que é o texto que a gente vai ler aqui agora para a gente terminar, viu? Vamos lá? Preste atenção. Depois destas coisas. Que coisas? Depois de quê? Alguém sabe aqui? De que coisa João está falando? Alguém sabe? Não só coisas, mas destas aqui, mas destas. Então eram coisas que eles estavam. Destas que eles estavam vivendo, que estava escrito. Então aí entra a exegese, está entendendo? Destas coisas, que coisas são essas? Aí para eu saber que coisas são essas, eu tenho que entrar no contexto. Eu não vou entrar no contexto porque a gente não tem tempo para falar sobre isso aqui. Agora deixa eu deixar também outra coisa clara sobre essa questão dos três deuses. Preste atenção, irmãos. Em Babilônia, vamos para Noé. Noé amaldiçoou quem? Cã, não foi? Noé amaldiçoou Cã. Aí Cã foi, saiu, o seu pai, aí gerou quem? Diz a Bíblia? Cush. Aí Cush, ele foi o primeiro fundador do culto da religião ao Deus Sol. Depois de Cush gerou a quem? A Nirode. Aí Nirode foi, casou com sua mãe Samíramis, a mãe de Cush. Então Samíris e Tamíris e Nirode tiveram um filho, Tamuz. E o que eu estou falando aqui tem na Bíblia, viu? Gerou a Tamuz. Esse Tamuz é o filho de quem? De Nirode e sua mãe. Porque Nirode e Samir se titulavam como Deus. Então eles tiveram filho também quem? Deus. Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro. E Tamuz, ele era o Deus Sol adorado naquela época e até hoje. Então vieram os egípcios, né, eles também seguiam essa linhagem. Que eram os deuses do egípcio? Era a família. Horus, Ísis, que era o outro, da onde? Esqueci. Horus, Ísis e Mitra. Sim, aí veio. Aí os medo-persas também vieram e tiveram também os seus acompanhados, porque assim, eles conquistavam os reinos e eles só faziam mudar os nomes. Vocês estão entendendo? Por exemplo, você encontra Baal na Bíblia. Quem é Baal? É o mesmo Deus? Sol. É o mesmo Tamuz. Só muda o nome. Agora escuta aí que eu vou explicar para vocês. Então eles tinham uma família celestial, composta pela mãe, pelo pai e pelo filho. Aí chega em Roma. Então em Roma eles passam também a adorar esses mesmos deuses. Aí quando Constantino ele entra para a igreja, ele traz essas práticas para dentro da igreja. Aí quando ele entra para dentro da igreja, ele traz essas práticas. Aí quem aparece agora hoje, agora isso aqui é pesado, você que está assistindo, vai assistir, é pesado. Quando você vê no catolicismo a imagem de José, de Maria e Jesus pequenininho, o que é que vocês veem atrás deles? O sol. Então na verdade ali não é José, na verdade ali não é Maria, na verdade ali não é Jesus, na verdade ali é quem? Nirode, Samíris e Tamuz, que são três deuses. E os adventistas não creem nisso, então foi entrar dentro do catolicismo. O catolicismo, eles são uma religião, infelizmente, pagã. Eles vivem a idolatria. É tanto que a Bíblia chama eles de Babilônia. Vamos ver o que é que diz a Bíblia aqui. Aí, então, muitos seguem o que, gente? Babilônia. Agora deixa eu falar outra coisa séria também. Eu vou ser crucificado aqui, mas aí Jesus também foi. A gente rejeita o domingo porque é dia do sol. É um dia pagão. Mas muitas vezes nós comemoramos o nascimento desse dia no dia 25 de dezembro. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Isso é teologia.
Se você perguntar a qualquer pastor adventista, ele vai dizer, não. Então como é que você comemora o aniversário de uma pessoa que não nasceu naquele dia? Eu nasci no dia 4 de abril, eu vou comemorar no dia 10 de dezembro? Tem graça sim ou não? Então 25 de dezembro foi o nascimento do Deus Tammuz, do Deus Sol. É comemorado o nascimento do Deus Sol. O imperador Justiniano, ele fazia essa comemoração anual. Todo ano eles comemoravam. Aí Constantino Magno foi e fez com que essa festa se tornasse semanal. Qual foi o decreto de Constantino no dia 7 de março de 321? Que todos os trabalhadores parassem e venerassem o dia do Deus Sol. Então no dia 25 de dezembro, na verdade, está se comemorando o nascimento do Deus Sol. Aí a gente não aceita o dia, mas comemora o nascimento do dia. 7 de março. 25 de abril. O decreto de Constantino, você pode até pesquisar na internet, é no dia 7 de março do ano 321. Que a igreja, aí depois do concílio de Laodiceia, a igreja católica torna oficial o dia de domingo como o dia do Senhor. Então os católicos são pagãos, guardam o domingo e eles sabem disso. Então entendeu? Então nós não acreditamos em 3 deuses. É um Deus só. E isso pode ser provado aonde? Na Bíblia. Certo? Aí o estudioso ele tem que ser sincero, ele tem que ser honesto, tem que ter a mente aberta e compreender o que a palavra de Deus diz. Vocês estão entendendo? Aí vamos aqui para nós terminar. Vamos lá? Continuemos aí a leitura. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu, a grande o que, gente? Quem é Babilônia aqui? É todo o falso sistema religioso. Então vai cair. Aí o que é que Deus disse para esse povo antes dela cair? Olha o que ele diz aí, ó. Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e de detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram com a custa da sua luxúria. Ouvi, agora presta atenção aí, irmãos, ó. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela o que, gente? Povo meu, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus. Olha o apelo de Deus, o sincero, o honesto, o verdadeiro, o que adora a Deus em espírito e em verdade. Não aquele que vai pela cabeça de padre, de pastor, entendeu? É aquele que vai pelo assim diz, e tem muitos. Tem muitos estudantes da Bíblia aí que estão descobrindo a verdade. Se você pegar a seleção daquele programa da Novo Tempo, que eles falam como Anjos de Esperança, o que tem história de pastores de outras denominações, padres se convertendo à verdade. Então esses serão, gente, os trabalhadores. O povo de Deus ainda em Babilônia será chamado a se separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada a quem, gente? Ao mundo. No 18º capítulo de Apocalipse está registrado o último chamado às igrejas. Esse chamado deve ser dado a quem, gente? Agora. Lembra que eu falei da sacudidura? Os bancos e lugares de alguns ficarão vazios. Sairão daqui, não permanecerão, serão sacudidos, porque não foram fiéis, porque viveram no que eu acho, no que eu penso, no que fulano está fazendo e esqueceram assim diz o Senhor. Esses não ocuparão espaço, eles não resistirão à verdade e vão sair e darão lugares a este outro grupo. Quem vai terminar a obra serão aqueles que virão da outras igrejas. Lembra que Jorge falou aqui? Que tem umas pessoas que dizem: eita, se esses fossem da minha igreja, que chegasse tocando fogo, vão vir. Esses pentecostais que são fervorosos, que saem em praça pública para pregar com a Bíblia debaixo do braço, de paletó, e que às vezes eu e você chama de doido, chama de maluco. Mas a Bíblia diz que aquelas coisas simples de Deus é loucura para quem, gente? Você vai para Recife, você vai para São Paulo, eles estão pregando nos metrôs, dentro dos ônibus,
Tivemos agora em São Paulo, e eu estava ali na Praça da Sé, no centro de São Paulo, uma fila enorme de mendigos, moradores de rua, recebendo alimento, e do outro lado, um homem de paletó pregando, e eles ouvindo, muitos ouvindo a palavra de Deus. Mas para mim, para você, é loucura, tão doido. Você vai ali no Regente, você vai ali no centro, vê aqueles caras com a Bíblia, as folhas já assim, aí a gente chama de quê, gente? De louco, é fanático. Esses virão, e com esse fogo, com essa energia, com esse conhecimento do Deus verdadeiro que eles descobrem, com a chama do primeiro amor, eles vão concluir a obra. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder, força sua, o que, gente? Aí vai se juntar com a gente, e vamos terminar o que, gente? A obra. Cada adventista do sétimo dia deveria conhecer isso. Essa é a última mensagem de que, gente? De salvação. E nós já estamos vivendo esse tempo. Não vai ser um acontecimento assim extraordinário. Não. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Estamos vivendo nesse tempo. Na 10ª hora. Quando termina a 10ª hora, são que horas da tarde? 5 horas. Aí para chegar às 6 horas, falta o que, gente? 6 horas Jesus volta. Diga amém. Amém. Então Jesus, eu posso afirmar que ele está muito próximo de voltar. Vai haver um momento de derramamento do Espírito Santo sobre eles. E aqueles que não estiverem preparados para o Espírito Santo, eles sairão. E esse cheio do Espírito Santo, cheio do poder, irá proclamar uma mensagem. Aí sim, escuta o que eu vou dizer para vocês. Você vai chegar com um aleijado e vai dizer levanta, e ele vai levantar. Amém. Diga amém. Amém. Vai chegar um momento que você vai dizer para o cego enxergue, e ele vai fazer o que, gente? Enxergar. Vai chegar um momento que a conversão vai ser tão grande que os pastores não darão conta. Vai ter que chamar os anciãos, os evangelistas. Aí você vai entrar também no jogo. Porque será uma conversão muito grande e poderosa. Diga amém. Então essa é a mensagem que estamos esperando. E aí você fica, e eu quero que você fique mesmo pensando. E agora o que é que eu vou fazer? Para você, meu querido, só resta um incentivo. Primeiro, busque conhecimento da palavra de Deus. O que Deus tem para ensinar. O assim diz o Senhor. Segundo ponto, se envolva na missão. Quem trabalha não dá o que, gente? Trabalho. Agora, se você não trabalha, você vai dar trabalho na igreja. Você vai dar trabalho em casa. Se envolva na missão. Estamos vivendo nos últimos dias. Porque senão, meu querido, você vai sair daqui. Você não vai aguentar. Você não vai suportar essa doutrina. Vai vir pregadores aqui dizendo a verdade, e você vai olhar para você mesmo e dizer assim, não estou me encaixando. Mas como seu coração está voltado aos prazeres, aos pecados acariciados, você não vai suportar. A rebeldia vai tomar conta do seu coração. Mas não deixe que essa profecia se cumpra em você. Diga amém? Ela vai se cumprir, mas não precisa se cumprir em você. Deus quer salvar você. Deus quer libertar você. Deus quer usar você. Deus quer usar o seu talento, a sua voz, o seu tesouro, o seu corpo. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha. E a escolha é fazer a vontade de Deus. É se entregar a Ele completamente. Porque o chamado para a gente é essa hora. Esse é o nosso momento. Nós estamos vivendo esse momento da profecia. Diga amém. Amém. Então vamos proclamar. Vamos proclamar. Porque se você não for, os outros virão ocupar o seu lugar. E você quer isso? Não, a gente tem que pensar em somar. Em somar. Crescer e multiplicar. Diga amém. É o seu desejo nessa manhã? Dizer para Deus, eu sei que estamos vivendo nesse período. E a igreja precisa evangelizar. Aí os líderes têm que pensar.
tem que orar a Deus, qual a estratégia melhor para esse bairro, como é que a gente pode alcançar a comunidade aqui, porque aqui é um bairro tradicionalmente católico e espírita, mas não é impossível de se converter. E eu quero terminar contando a história. Nós fomos fazer o Caleb na cidade de Triunfo. Não tinha igreja. Nós fomos para abrir uma igreja. Só que Triunfo foi uma cidade fundada pelos alemães, os católicos alemães. E lá os alemães, eles adotam famílias de lá, de Triunfo. Os católicos, os alemães, os ricos. E aí eles constroem casa para eles, pagam escola para os meninos, né? Manda alimento para eles, porque é uma comunidade carente. Agora imagina você chegar num lugar desse e começar a pregar a verdade, e a pessoa olhar para a verdade, e aí ter que olhar para trás e ter que deixar tudo, perder o apoio, perder a cesta básica, perder o aluguel da casa, perder o cuidado, as roupas de final de ano que eles mandam lá, é uma coisa incrível. Para vocês terem uma ideia, em Triunfo ainda hoje tem a Roda dos Rejeitados. Vocês conhecem a história da Roda dos Rejeitados? Os mais antigos conhecem. Então, para quem não conhece, é um lugar onde as mulheres tinham filhos e não queriam ficar com aqueles filhos, os pais queriam que botasse para fora, aí elas chegam lá, ó, as freiras estão lá, aí tem tipo um barril assim, cortado pela metade, aí ele chega, coloca a criança, aí gira assim, ó. Aí a freira pega e dali só Deus sabe o que vai acontecer. Aí ninguém vê quem é quem que está colocando. Geralmente eles fazem isso à noite. É chamado a Roda dos... Mas louvado seja Deus. Que nós fomos com a missão Caleb, não tinha igreja, não tinha irmão nenhum lá. Só foi a gente, com a cara e a coragem de Deus, estabelecemos uma igreja. Hoje essa igreja em Triunfo, ela supera a igreja central de ser atalhada nos dízimos e nas ofertas. Essa igreja em Triunfo já tem o seu prédio próprio, já tem a sua igreja própria e ainda tem um canal de rádio para transmitir a verdade àquela população. Então não é impossível. Existem as estratégias, existe a técnica. E a igreja precisa citar a liderança e vamos aqui trabalhar. Porque chegou a nossa hora, o nosso momento é agora. Porque se você não fizer, Deus vai chamar o outro de lá com certeza para fazer por você o que você não está fazendo. E você vai fazer igual bujão, vaza. Como diz os muçulmanos, você vai queimar no mármore do fogo do inferno. Claro que não existe isso, né? O que você decide então? Deseja ser um missionário? Trabalhar com o seu dom, que Deus chamar você para trabalhar? Deseja você ser uma luz nessa comunidade, na sua família? Deseja fazer com que essa igreja se estabeleça, se consolide neste lugar, com seu próprio prédio, com seu próprio terreno, com sua própria casa, dizer, é nossa em nome de Jesus? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. É o seu desejo? Quantos desejam isso? Levante sua mão. Amém. Você gostaria de ficar de pé para fazer oração com você? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por ter me trazido até aqui, na tua santa casa de oração, na comunidade atrás da banca. E quantas vezes andei aqui, Senhor, neste lugar, para saciar a carne, e agora eu volto para saciar o espiritual. Obrigado, Senhor, pela transformação na minha vida. Que esta igreja hoje, ó Deus, que se encontra nesse período profético, que é o nosso período, é a nossa vez, que possamos cumprir, ó Deus, fielmente a parte que nos corresponde. Amém. Que o Senhor dote esta igreja de poder. Derrame sobre ela uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Amém. Que o Senhor, de uma maneira muito especial, Deus, use os talentos e que cada um se deixe usar. Amém. Para que a tua palavra seja proclamada nesta comunidade e que vidas sejam transformadas aqui. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.